Olá, amigo vestibulando! Vamos falar agora do livro Quincas Borba, do grande Machado de Assis, indicado na FUVEST desse ano e há muitos anos também presentes nos vestibulares de maneira geral, ok? Então a obra é a obra Quincas Borba, livro esse que foi escrito pelo grande autor Machado de Assis, cujas características fundamentais são essas aqui colocadas. Inicialmente, vale destacar que é uma obra do realismo brasileiro, e, como tal, é uma obra que apresenta uma crítica social, somado a uma postura antirromântica, bem como uma análise psicológica e também o descritivismo. Ou seja, é um livro em que o Machado esmiuça a sociedade e, em particular, as personagens representativas dessa sociedade para apresentar uma visão de mundo que é pessimista e também é nihilista. E vale lembrar que no contexto desse livro havia muitas teorias científicas em voga, como o evolucionismo, o determinismo e o positivismo. E essa obra em particular dialoga com essas teorias, porque esse livro desenvolve, através do personagem Quincas Borba, uma filosofia que é o humanitismo. Filosofia essa que apresenta uma sátira, sobretudo ao evolucionismo, ao fato de estarmos vivendo numa sociedade de competição e o que vale é isso, valores, virtudes, como aqueles apresentados pelo Tomás Antônio Gonzaga, não se encaixam, né? A não ser que seja para disfarçar um interesse mais profundo por bens materiais, por exemplo, ok? É uma obra que tem um narrador em terceira pessoa, um narrador onisciente e que apresenta o discurso indireto livre, ou seja, ele penetra no pensamento e sentimento das personagens e revela para nós muitas verdades, ok? Quais são os personagens dessa obra? O personagem título, que é o Quincas Borba, ele é o filósofo, criador do humanitismo, mas também é o nome do cão, que recebe esse nome de gente como uma forma de perpetuar-se. Ou seja, aqui já se indica esse desejo humano de imortalidade, ou a vaidade humana de sobreviver mesmo após o fim da vida. E aí nós temos a figura de Rubião, o personagem que herda a herança de Quincas Borba e resolve mudar-se para o Rio de Janeiro, e logo na viagem ao Rio, ele encontra um casal que vai influenciar demais na sua vida, Cristiano Palha e Sofia. O primeiro, muito aguçado por uma ambição desmedida, e a outra, usando e abusando da sua feminilidade, do seu poder envolvente, para, aliado ao marido, conseguirem usurpar o Rubião e extorquir os bens que ele herdou lá do Quincas Borba. Mas esse casal não são os únicos que vão abusar do Rubião. Temos o doutor Camacho, temos o Freitas, o Carlos Maria, o doutor Siqueira, a dona Tonica, ou seja, são personagens que na obra aproximam-se do Rubião, obtendo vantagens, mais ou menos. Por exemplo, o doutor Camacho era o criador de um jornal de fundo político e vai aproximar-se do Rubião para obter patrocínio a esse jornal, para que o partido se lançasse nas próximas eleições e pudesse pleitear um cargo. E o Rubião, iludido com a promessa de que seria o candidato, patrocina o jornal, mas nada disso vai acontecer. Carlos Maria e Freitas são dois comensais que frequentam a casa do Rubião e usufruem dos jantares, boas comidas, boas bebidas, bons charutos, e serão aqueles parasitas menores, mas não deixam de ser parasitas, ok? O doutor Siqueira é pai da dona Tonica. Esse senhor tinha uma preocupação muito grande, assim como a filha, que era casar. E a filha estava beirando os 40 anos e o Rubião tinha 41 anos, ou seja, haveria uma proximidade
que faria o casamento dar muito certo, mas o Rubião não vai ter olhos para a dona Tonica, os olhos dele são todos voltados para a Sofia, ok? E Maria Benedita é filha de Maria Augusta, parentes de Sofia. Inicialmente, essa mulher quis trazer a parente Maria Benedita para o Rio de Janeiro, pleiteando que ela pudesse se casar com Rubião e assim a herança do Rubião ficar junto da família. No entanto, os planos de Sofia não dão certo, porque a Maria Benedita vai se apaixonar pelo Carlos Maria e com ele vai se casar, gerando inclusive muito ciúme na Sofia. Mas como? Ela não era casada com Cristiano Palha? Pois é, ela era casada, muito bem casada, maliciosamente seduzia o Rubião, mas também se deixou seduzir pelo Carlos Maria. No entanto, não ficaram juntos, ok? A não ser no sonho. E a Dona Fernanda é uma personagem que vai aparecer na obra quando a Sofia funda uma comissão das Alagoas, cujo objetivo tinha duas facetas. Uma, ajudar a população de Alagoas diante de um alagamento que lá houve, mas o outro lado era a Sofia se projetar socialmente, e a Dona Fernanda era esposa do importante político, então ela vai aparecer na história, mas demonstra ser uma pessoa que tem um pouquinho de compaixão, coisa que os outros não têm. A história vai se passar no século XIX, na segunda metade, mais ou menos aqui entre 1867 e 1871, tá? E é um tempo, sobretudo psicológico, em que o narrador penetra muito, né, no pensamento dos personagens, e é um livro com uso de flashback, ok? Volta-se ao passado para reconstituir a história e dar a sequência lógica àquilo que vai ser apresentado. O espaço da obra é sobretudo o Rio de Janeiro, mas com referência a Barbacena, porque era a cidade onde o Rubião morava e também o Quincas Borba, ok? E aí eles vão se mudar para o Rio e vão logo morar no bairro do Botafogo, um bairro de alta classe. No entanto, há referências também aos bairros de Santa Teresa e do Flamengo, em que o Cristiano Palha irá viver e vai se ascender, mudando de Santa Teresa para o Flamengo e depois para o Botafogo, à medida que ele vai se aproveitando do Rubião, ok? A linguagem é a linguagem machadiana, uma linguagem culta, há muitas digressões, intertextualidade, metalinguagem, conversa com o leitor e muita ironia. Muito atenção a isso, tá, gente? Porque o Machado afirma uma coisa, mas quer dizer o contrário daquilo que ele está afirmando. O livro apresenta 201 capítulos e, em síntese, ele desenvolve a teoria do humanitismo, que está sintetizada na famosa expressão ao vencedor as batatas. Ao vencido o ódio ou a compaixão, mas ao vencedor as batatas. Qual é a ideia? O mundo é marcado pela competição. Só tem espaço no mundo os vencedores. E aqueles que não conseguem vencer nessa sociedade materialista ficam derrotados, indiferentes, mal vistos, marginalizados e excluídos, enfim, tá? E para o Machado, o absurdo da vida é exatamente isso, né? Há os vitoriosos que se orgulham da vitória e os que não vencem são jogados de escanteio, ok? E essa obra vai apresentar uma visão muito irônica sobre a ciência da época. A ciência é essa que procurava reduzir tudo aos sentidos materiais, como o evolucionismo de Darwin, né? Mostrando que nós somos movidos por forças instintivas que ultrapassam a nossa razão e o nosso poder de discernimento em muitos casos, ok? E há nesse livro algo a se prestar atenção. Primeiro, o Rubião só ganha a herança porque havia
no testamento uma condição dele cuidar do cachorro, que também se chamava Quincas Borba. Mas ao longo do livro, ele cuida do cachorro? Não. E as personagens com quem ele interage são sinceras, como o cãozinho era sincero nos seus afetos? Não. Mas quando o Rubião, ao ver a sua derrocada financeira, já que ele se fez sócio do Cristiano Palha e viu todos os seus bens serem manipulados pelos Cristiano, e o Rubião ainda, além da derrocada financeira, tem a frustração amorosa, e ele começa a ficar louco, desvairado, e todo mundo some, todos riem dele, até mesmo as crianças riem dele, e ele começa a se achar o Luiz Napoleão e desvairar mesmo, assim como Quincas Borba morreu desvairado. A única personagem que reaparece e fica ao lado do Rubião até o final é justamente o cãozinho Quincas Borba. É um grande tapa na cara da sociedade, marcada pela indiferença e pelo oportunismo, né, de se aproveitar do outro enquanto o outro serve ao propósito e depois descarta-se como um objeto de consumo facilmente descartável, ok? Então vamos ver aqui dois textinhos. O primeiro é que descreve o Cristiano Palha, uma descrição bastante detalhada. Então diz: o pior é que ele despendia todo o ganho e mais. Era dado à boa chira, reuniões frequentes, vestidos caros e joias para a mulher, adornos de casa, mormente se eram de invenção ou adoção recente. Levavam-lhe os lucros presentes e futuros. Salvo em comidas, era escasso consigo mesmo. Ia muita vez ao teatro sem gostar dele. Ia a bailes em que se divertia um pouco, mas ia menos por si que para aparecer com os olhos da mulher, os olhos e os seios. Tinha essa vaidade singular, decotava a mulher sempre que podia e até onde não podia, para mostrar aos outros as suas venturas particulares. Era assim um rei candaulês, mais restrito por um lado e por outro mais público. Traduzindo, esse personagem que é o que mais vai usurpar o Rubião tem os gestos medidos. As ações são devidamente calculadas. Ele tem um gosto pelo luxo, ele é um gastador, ele é um interesseiro, ele é um egocêntrico. Tanto que quando o Rubião fica mal no final do livro, ele não quer saber, ok? E Rubião fica internado, foge da internação, volta para a internação acompanhado do cachorro e depois foge de novo e vai aparecer lá em Barbacena, totalmente desvairado, vindo a falecer de um ataque no meio da rua. Então veja o tamanho do parágrafo, é o descritivismo típico do realismo, bem como esse gosto do Machado de mencionar as minúcias e tal, como, por exemplo, o fato dele decotar a mulher sempre que podia, para usá-la segundo os seus propósitos, ok? Então ele tinha um lado interno, psicológico, mais secreto, e um lado público bem assim estratégico. E aí nós temos um trecho em que apresenta uma síntese do que seria o humanitismo, tá? Então a ideia começa de uma forma bem abstrata, ao dizer que o encontro de duas expansões ou a expansão de duas formas pode determinar a supressão de uma delas, mas rigorosamente não a morte, a vida, porque a supressão de uma é a condição da sobrevivência da outra. Então aqui ao esforço do Quincas em mostrar que a vida é uma contínua transformação.
E para que haja essa transformação, os organismos fracos devem sucumbir, para que os fortes prevaleçam e a humanidade progrida, né? Então, assim, um pensamento humanista não há. E esse humanitismo remete a uma deformação do que seria o humanismo mais virtuoso, aquela atitude de ir ao encontro do outro, e solidarizar-se com o outro, estabelecendo uma fraternidade, por exemplo. Mas aqui ele ressalta categoricamente que a guerra é a conservação. Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. Ou seja, legitimar a guerra nesse mundo de hoje é um dos maiores absurdos, né, que nós estamos vendo nos noticiários. Mas aqui o Machado apresenta para nós refletirmos e percebermos exatamente esse absurdo, tá? Para o vestibular, é importante você ter isso presente, ok? Então, essa teoria é apresentada na obra e a obra como um todo é uma confirmação dessa teoria de que o mundo é competição e se você venceu, legal, se não, já era. Dois exercícios para completarmos esta nossa revisão da obra, ok? No realismo, o adultério subverte o ideal romântico de casamento. Machado de Assis, porém, costuma tratá-lo de modo ambíguo, valendo-se, por exemplo, do ciúme masculino ou da dubiedade feminina. Com isso, em seus romances, a traição nem sempre é comprovada, ou mesmo que desejada pela mulher, não se consuma. Constatamos tal ambiguidade em Quincas Borba quando. Então, veja só a questão. O adultério tratado de modo ambíguo, ou seja, parece que aconteceu, mas não se sabe se de fato aconteceu. Como isso aparece nessa obra? Um minutinho, dê uma pausa. Se observaste bem, a única alternativa que remete exatamente ao tema da questão é a letrinha D. A Sofia tenta esconder do marido o interesse que tem pelo Carlos Maria, tanto que ela sonha com esse Carlos Maria, é um sonho comprometedor e ela acorda assim assustada desse sonho e tenta disfarçar o sonho, não revelando o que ali havia. Então percebam a ambiguidade. Por um lado, a Sofia é aliadíssima do marido Cristiano Palha. Ela usa do seu poder para com o Rubião, para assim tirar proveito, mas isso não a impede de ter as suas próprias vontades, ter os seus desejos, como no caso do Carlos Maria, que era um personagem bem extrovertido, que fazia declarações amorosas à Sofia, e declarações essas que a deixavam assim muito envaidecida, enquanto que o Rubião, quando faz uma declaração no jardim, comparando os olhos da Sofia às estrelas, ela vai ficar assim muito desconfortável, porque não imaginava que o homem pacato que era o Rubião pudesse ter aquela ousadia, ok? Segunda questão. Leia o texto retirado da obra. Nessa noite, o Rubião sonhou com Sofia e Maria Benedita. Viu-as num grande terreiro, apenas vestidas de saia, costas inteiramente despidas. O marido de Sofia, armado de um azorrague, é um chicote, de 5 pontas de couro, rematando em bicos de ferro, castigava-as despiedadamente. Sim, Rubião, indignado, mandou logo cessar o castigo, enforcar o Palha e recolher as vítimas. Uma delas, Sofia, aceitou um lugar na carruagem aberta que esperava pelo Rubião, e lá foram a galope, ela garrida e sã, ele glorioso e dominador. Os cavalos, que eram 2 à saída, eram daí a pouco 8, 4 belas parelhas. Ruas e janelas cheias de gente,
flores chovendo em cima deles, aclamações. Rubião sentiu que era o imperador Luiz Napoleão, o cachorro ia no carro ao pés de Sofia. Veja que viagem, né? Que sonho é esse do Rubião, de ser um herói, né? De salvar as mulheres do castigo de Cristiano Palha e ali levá-la na carruagem, levar a Sofia na carruagem, sendo aclamado por todos, e aí poder se casar com ela como se ele fosse o imperador, né? Ou seja, esse desvario de Rubião, gente, é um desvario emocional, romântico, mas podemos estender um pouco isso, já que uma das marcas do Machado é o universalismo, e levar ao fato de que, assim, o Rubião somos todos nós, que às vezes idealizamos demais as coisas, sem olharmos para aquilo que é necessário para alcançar, sobretudo um sonho, né? Sonhar sim, mas se esforçar para alcançar esse sonho é fundamental. Um minutinho para você responder. Por que se fala tanto do Luiz Napoleão? Exatamente porque o Rubião está fragilizado mentalmente, assim como o Quincas terminou a vida bem desvaiado. Ok? É isso então, gente. Muito obrigado pela presença e nós nos vemos no próximo encontro, tá? Um beijão a todos.